Boa noite. A Associação Espírita de Governador Valadares promove a 36ª Semana Espírita na cidade. E este ano o tema é A Família na Visão Espírita. Em nosso estúdio eu recebo um dos líderes da doutrina em Valadares e também organizador da Semana Espírita, Hudson Bento, que está aqui comigo. Boa noite, Hudson. É um prazer te receber aqui no Jornal da Sete. Boa noite. Para nós também do Movimento Espírita de Valadares é uma alegria ter a oportunidade de divulgar esse grande evento. Bom, antes da gente falar sobre a Semana Espírita, eu gostaria de falar um pouco sobre a doutrina. Para a gente contextualizar, para explicar para o telespectador, vamos começar com a questão. A doutrina espírita, o espiritualismo, é uma religião ou não? O espiritismo, ele é uma religião. Ele se fundamenta numa filosofia, se fundamenta na própria ciência, com base na moral evangélica, ou seja, o nosso referencial moral é o Cristo, que é o referencial moral das outras religiões cristãs. Tem também a sua base na próprio Evangelho de Jesus, quando João promete rogar ao Pai e ele enviaria um outro Consolador, o Espírito da Verdade, que ficaria conosco por todos os tempos. Então, Jesus sentiu a necessidade de, no tempo certo, enviar um Consolador para complementar os seus ensinos. Bom, e dentro do pensamento cristão, qual é o principal tema da doutrina, do espiritualismo? A doutrina espírita, ela traz vários pilares de sustentação. Ela fala da reencarnação, ela fala da justiça divina baseada na lei de ação e reação, que os orientais chamam de karma. Ela fala da comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade, que são pessoas dotadas de um dom especial de poder ver, ouvir, falar com os espíritos e se comunicar com eles. Enfim, a doutrina ela tem a base moral, mas ela ensina todo esse conjunto de situações que favorecem a evolução do espírito. E dentro do espiritualismo, a maior referência, né, foi Allan Kardec. Qual legado ele deixou? Pode falar um pouco para a gente? Quem foi essa figura tão importante, né, no meio do espiritualismo? Com certeza posso, e é com alegria que te o faz. Allan Kardec era um professor na França do século XIX e recebeu uma convocação para codificar a doutrina espírita. Então Kardec não foi o criador, o fundador, ele é o codificador, porque a doutrina ela é dos espíritos. Chegado o momento certo, meados do século XIX, os condutores dos destinos da humanidade, prepostos de Jesus, verificaram que era o momento certo para o advento da doutrina espírita. Então, Kardec foi convocado para essa missão e coube a ele todo o trabalho de coletar o material, de fazer a seleção daquilo que interessava à doutrina espírita, de se comunicar com os médiuns. Enfim, ele deixou escrito 5 obras, e essas obras nós chamamos de pilares da doutrina espírita, começando com o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, depois nós temos o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e, por último, o livro A Gênese. Os livros de Kardec podem ser comparados para os evangélicos e católicos como a Bíblia Sagrada? Ele é uma complementação, talvez, uma explicação, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz explicações sobre algumas passagens do Evangelho que não foram ou não ficaram totalmente compreendidas. Sim, dentro da visão do espiritualismo, né? Dentro da visão. Uma outra interpretação dos Evangelhos poderia ser? Dentro da visão espírita. Por exemplo, na passagem de Nicodemos com Jesus, ele pergunta como pode um homem nascer de novo, como ele pode entrar no ventre da sua mãe. Então, a explicação ela é espiritual, ela é espírita. Jesus está falando naquele momento da reencarnação, de que novamente ele teria que renascer para reconstruir a sua caminhada. Entendi. Hudson, a gente vai para um rápido intervalo agora e na volta a gente fala um pouco mais sobre a religião e também sobre a Semana Espírita, né, que já está quase chegando. Quase chegando. O Jornal da Sete volta já.